E aí, galerinha, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula vai ser uma revisão de ciências para o simulado da quarta unidade. Então não esqueçam de anotar os tópicos e estudar, tá certo? É essencial aí estudar para fazer, um bom simulado, né? Não esqueçam. Os assuntos que vão cair aí nesse simulado, tá? A gente vai ver as camadas atmosféricas, previsão do tempo, poluição atmosférica. Esses aí foram os primeiros, né, capítulos que a gente viu aí na quarta unidade, tá certo? Então, na quarta unidade a gente viu esses assuntos aí, logo os primeiros assuntos. Então, vamos dar uma espiadinha, né, bem mais de perto. Na atmosfera, como a palavra ali, atmosfera, significa esfera de ar e nome, né, da camada formada por diversos gases e vapor de água, que envolve aí o planeta Terra. Então, nesses gases aí, eu tenho uma maior concentração, como está se mostrando aqui no nosso gráfico, né, maior concentração de nitrogênio, né, ao contrário como a gente pensa que é o oxigênio, né, não, é o nitrogênio em maior quantidade aí nessa camada. Então, temos 78% aí de nitrogênio. De todos os gases que temos, 78% é nitrogênio. Então, também eles são absorvidos pelos animais por meio da alimentação. Então, eles não são assim, nitrogênio são respirados, não. Eles só vão ser assim absorvidos pelos animais, né, através aí da alimentação. Tá bom? Isso também já foi comentado lá na aula que a gente teve. Então, esses aí só são alguns tópicos que eu estou marcando para vocês estudarem direitinho para a prova. Temos aí o oxigênio em segundo lugar, com 21%, é essencial para a respiração dos seres vivos. Sem esse oxigênio, nós aí estaríamos mortos, né? Então, o oxigênio é essencial para fazer o processo de geração de energia, né? Que depois a gente vai ver no próximo slide aí, a gente vai dar uma olhadinha direitinho. Então, é essencial também para a combustão. Combustão é a queima, gente. A queima. Então, se não houver aí oxigênio, não há queima. Tá certo? Se não tem oxigênio, não há queima. Tá? Então, é necessário aí do oxigênio para a geração aí da combustão. Tá certo? Então, logo após temos o carbono, que é o mais conhecido assim, né? Depois do oxigênio, vai ser o carbônico, né, que é o principal responsável pelo efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural da Terra para o aquecimento dela. Sem esse efeito estufa, a Terra estaria fria, né, e os seres vivos estariam aí afetados. É usado na fotossíntese, porque nesse processo aí da fotossíntese, ele precisa do gás carbônico para depois ter um processo da fotossíntese que vai gerar aí o oxigênio, né? O produto resultante vai ser o oxigênio. Então, se precisa do gás carbônico, né, na água e na presença de luz para a geração aí da energia, né? E do gás oxigênio, que é essencial para os seres vivos. E em excesso gera o aquecimento global, como eu já falei, né? O efeito estufa, ele é um efeito normal, é da natureza, é normal. Mas se tem mais gases aí participando, um gás em excesso, o bloqueio fica maior dos raios. Então, com esse bloqueio, a Terra vai aquecer. Então, se aquece mais, vai gerar esse aquecimento global, tá? Que é o efeito estufa, que com acentuados níveis de gases vai se tornar aí no aquecimento global, tá certo? Então temos esses três aí marcados. Também tem outros gases presentes no caso na atmosfera, tá certo? Mas esses aí estão em quantidade maior, tá? Marcado aí para vocês também. Camadas da atmosfera. São 5, né? Temos aí a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Exatamente, são essas 5. Então, vamos começar, né, pontuando aí, trazendo algumas características de cada uma das camadas. Então, começando aí com a troposfera.
que é a camada de atmosfera que está em contato com a superfície terrestre, e nela encontramos o oxigênio necessário à sobrevivência de animais e plantas na Terra. É a camada mais baixa da atmosfera, com altitude de cerca de 15 quilômetros. É também nela a camada onde ocorrem nuvens, ventos, chuvas, raios e furacões. Na próxima, a estratosfera, nessa camada quase não há presença de vapor de água. A concentração de oxigênio é muito baixa. Nela encontramos a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos. Tá certo, gente? Então, essas foram as características da troposfera e da estratosfera. Na próxima, temos a mesosfera, em que o ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera terrestre. Então, o calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrelas cadentes. Já viram uma por aí? Termosfera. O ar é rarefeito e existem partículas carregadas de eletricidade. As partículas de eletricidade existentes na termosfera permitem a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias, exatamente. Logo após, e a última, depois é o espaço, temos aí a exosfera, que é a camada que antecede aí o espaço. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra e o local onde permanecem os satélites de transmissão e informações que também de telescópios espaciais, entre outros. Tá certo? Entenderam? Então, essas aí foram as 5 camadas da atmosfera, tá certo? Apresentada aí em alguns tópicos para vocês estudarem. Previsão do tempo. Nessa previsão, quem estuda aí o tempo? Quem vai dar essa previsão? No caso, é a meteorologia. Então, que ela é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre e que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo. Então, quem vai estudar esses processos aí vão ser a meteorologia, tá certo? Então, logo após vem aí a previsão do tempo para a gente ver a diferença entre tempo e clima. Algumas pessoas pensam que são coisas iguais, mesma coisa. Não, não é. Tá? E até trocam os conceitos de um pelo outro. Não. O tempo vai compreender as condições aí de determinado local em certo momento. Já o clima é o contrário, Porque vai ser o determinado local ao longo período. Então, compreende as condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em determinada região durante um longo período. Então, o tempo vai ser em um curto período, já o clima em um longo período, tá certo? Alguns elementos da natureza que auxiliam na previsão do tempo. Os instrumentos eu não coloquei para vocês, tá certo? Só coloquei essas aí da natureza que vão auxiliar na previsão do tempo, como as nuvens e os ventos. A gente vai ver as nuvens e os ventos. Nas nuvens, o movimento do ar interfere na formação dessas nuvens, mudando suas características e tornando possível a existência de tipos básicos de nuvens. Então, temos vários tipos de nuvens aí. Temos círios, os cúmulos, estratos, nimbos, cúmulos, nímbulos, para vocês darem uma olhadinha aí, tá? Nesses círios aqui, temos nuvens altas e de cor branca. Nos cúmulos, nuvens brancas com formato de flocos de algodão. Gente, aqui era para ter um S, tá? Não era um C, era um S. Estratos, grandes camadas que cobrem o céu em um dia nublado. Os nimbos, nuvens de coloração escura que indicam a chuva. E os cúmulos, nimbos, que tratam-se de nuvens escuras que podem provocar chuvas fortes com raios, trovões e até a formação de granizo, exatamente. Então, essas aí foram as nuvens, seus formatos.
No próximo aí são os ventos, que eles também auxiliam aí nessa previsão do tempo, principalmente pela velocidade e direção, que vai influenciar. A velocidade e a direção vai influenciar aí na previsão do tempo. Então, conhecendo a velocidade dos ventos, pode-se prever quando uma massa de ar chegará a determinado local. Temos aí, pessoal, a brisa marítima e a brisa terrestre. Nessa marítima, durante o dia, a superfície terrestre que se aquece, né, mais rapidamente do que a água do mar, o ar quente fica sobre a superfície terrestre, né, que vai subir, e por menos denso, enquanto que o ar frio que está sobre o mar circula em direção à superfície. Já na brisa terrestre vai ser o contrário. À noite, a terra esfria mais rápido, contudo, o ar quente que está sobre o mar vai esfriando lentamente. Dessa forma, esse ar quente sobe por menos denso e o ar frio que está sobre a superfície circula em direção ao mar. Então, essas aí foram a brisa marítima e a brisa terrestre, exatamente. O ar e a poluição atmosférica. Nesse ar, na poluição atmosférica, nós seres vivos, gente, como eu já falei, o oxigênio é bastante importante para o nosso organismo. Então temos a inspiração desse oxigênio, né? Esse oxigênio ele vai cair na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, né, vai passar logo ao coração e esse coração vai impulsionar no caso, ele para todo o corpo. Então, a circulação ela vai levar para todo o corpo o oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser recolhido pelas células, tá? Cada célula vai recolher aí o oxigênio para fazer um processo que vai gerar energia para o organismo. Então, junto com a glicose, né, que é resultado aí da absorção dos alimentos, né? E junto com o oxigênio, eles vão fazer aí o processo para geração de energia. Nesse processo de geração de energia, vai resultar o gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai ser levado para fora do meio, tá? Ele vai ser expirado. Mas quando se tem uma situação como essa aqui do monóxido de carbono, né? Por exemplo, assim, quando você está perto de uma fumaça, né? Então, ao respirar, você já começa a passar mal, porque ao respirar se entra aí esse monóxido de carbono. E ao entrar esse monóxido de carbono, né, vai se fazer uma intoxicação das células, principalmente das hemácias. Ó. Quando você vê essas rodinhas aqui, são as hemácias, elas que vão carregar aí o oxigênio. Então, ela vai fazer um processo de o quê? De levar o monóxido de carbono, que vai dar intoxicação, tá? E esse processo aí o corpo não realiza. Então, se o corpo não vai realizar, essa substância não é necessária no corpo, o que é que vai acontecer? Vai parar o quê? De gerar energia, a pessoa vai começar a passar mal, até vir também a óbito, né? Depende da fumaça, a quantidade de fumaça inalada por ela, tá? Então, vai haver aí a asfixia. Nosso planeta Terra, né, a liberação aí de gases, como a gente está vendo aqui, o gás carbônico, né, o gás metano, né, vai ocorrendo aqui uma camada, né, formando uma camada que não permite aí que esses raios passem, assim aquecendo a Terra, né? Então vamos aí ver o efeito estufa, que é um processo natural da Terra, né, ocasionado aí por gases da atmosfera, é um processo natural da Terra, né, para aquecer aí os seres vivos, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo, né, é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Se ele, certamente, né, no nosso planeta, seria muito frio mesmo. Então, a sobrevivência também dos seres vivos seriam afetadas. No próximo aí, né, o efeito estufa, já falei para vocês, é uma coisa natural da Terra, um fenômeno natural da Terra. Mas quando se acrescenta, né, em excesso aí vários gases, a Terra começa a ficar mais aquecida. Por quê? Porque os raios entram,
tá certo? Mas não conseguem sair, ficam ali superaquecendo a Terra. Isso é chamado de quê? Aquecimento global, que é causado pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente do dióxido de carbono. E é o gás, né, apenas nos efeitos das mudanças climáticas. Então, temos aí atividades como industrial, agropecuária, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, são algumas das fontes de emissão desses gases, né? Então, quando se tem mais aí esse excesso de gases, vai vir aí o aquecimento global. No próximo aí, algumas doenças transmitidas pelo ar. Eu estou mostrando aí algumas para vocês, que são através da saliva, do espirro, né? Às vezes as pessoas espirram um próximo ao outro, né? Podem aí infectar outras pessoas, transmitir aí a doenças causadas por bactérias, vírus, tá certo? Fungos até mesmo. Então, trouxe algumas doenças aqui que são dessa forma, transmitidas através de espirro, da saliva, entre outros. Temos aí, ó, a pneumonia, meningite, resfriado e gripe, tuberculose, né, e a Covid, que é a mais falada agora, né? Através do ar, exatamente. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui, tá? Estude direitinho para esse simulado, para tirar uma boa nota, tá certo? Quero ver uma nota boa, quero ver dizer assim, acertei, professora. Tá certo? Acertei tudinho as suas questões. Olha, eu vou adorar. Tá certo? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchauzinho.